Imagine a cena. Milhares de estudantes de todos os cantos do Brasil chegando em Brasília. Uns ônibus depois de 20 horas de estrada, outros de avião, com mochilas estampadas com adesivos de partidos e coletivos, todos convergindo para o mesmo lugar, o Congresso da União Nacional dos Estudantes, o famoso CONUNE. Na teoria, a maior festa da democracia estudantil brasileira. Na prática, bom, é aqui que começa a nossa polêmica. Você está ouvindo o Tratorzinho da Juventude, episódio 2, Denúncia no CONUNE. Pensa comigo, ouvinte. Você se organiza com seus colegas da universidade, perde noites fazendo panfletos, convencendo sala por sala, discutindo propostas. Vocês se empolgam, montam uma chapa, juntam assinaturas. É cansativo, mas vale a pena, porque a ideia é levar a voz de vocês até o CONUNE. Só que quando vocês chegam lá, descobrem uma coisa estranha. Alguém já registrou a delegação da sua universidade, com um nome que vocês nunca viram. E pior, o seu próprio nome pode estar lá, como delegado. Mas você nunca assinou nada. Como você reagiria? Raiva? Frustração? Desânimo? Esse é o dilema de centenas de estudantes que denunciam fraudes ano após ano no Congresso da Uni. E olha que curioso, o evento que deveria ser a vitrine da democracia jovem, virando palco para acusações de manipulação e controle. É como se a democracia fosse um jogo de cartas. Só que, quando você senta na mesa, percebe que o baralho já está marcado e as cartas já estão na mão de quem manda. O CONUNE acontece desde 1937. Ao longo das décadas, foi palco de grandes debates, de luta contra a ditadura militar, até a defesa da redemocratização. Mas, a partir dos anos 90, com o fortalecimento de correntes internas, especialmente ao JS, esse congresso foi ganhando uma característica diferente: o peso do controle burocrático. Hoje, a cada edição, participam entre 5 a 10 mil estudantes. Delegados são eleitos em assembleias de base em universidades de todo o país. É um sistema bonito no papel, mas na prática funciona em uma escala industrial, como centenas de chapas disputando credenciais, prazos, assinaturas, quórums. E este labirinto burocrático é o que abre brechas para a manipulação. É aqui que eu quero te perguntar. Você acredita que um congresso com 10 mil jovens, vindo de 300 universidades, pode se organizar sem falhas? Pois é, parece impossível, né? É exatamente essa impossibilidade que alguns grupos transformam em estratégia. No 59º CONUNE, em 2015, surgiram denúncias fortes vindo do Paraná. Estudantes revelam que cartões de delegados foram entregues a pessoas que não tinham sido eleitas. Mais que isso, nomes de universidades estavam sendo usados de forma incorreta. Carolina, estudante da Universidade Federal do Paraná, contou assim para um coletivo independente que registrou o caso. A gente tinha feito tudo certo. Realizou a assembleia, anotou a ata, recolheu as assinaturas. Quando chegamos em Brasília, a delegação já estava registrada, com gente que a gente não conhecia. E o mais absurdo, meu nome estava lá na lista, mas eu nunca autorizei. Foi como se tivessem roubado nossa identidade política. Pense o impacto disso, ouvinte. Você viaja, gasta tempo e dinheiro, se organiza com sua universidade e quando chega no congresso, percebe que já usaram a sua chapa antes mesmo de você. E essa não é uma história isolada. Pernambuco, Bahia, Minas Gerais. Relatos semelhantes surgiram em várias edições. As denúncias se repetem como um padrão. Delegações fantasmas, credenciais manipuladas, assembleias inventadas. Agora pense para pensar, isso é apenas bagunça burocrática, discutindo em meio ao caos? Ou é uma parte de uma engrenagem pensada, um método que reproduz, porque garante que certos grupos nunca percam o controle? E é aqui
que entra o JS. A União da Juventude Socialista é acusada há anos de transformar esse caos em arma, de usar a máquina burocrática para se manter no comando da Uni. Não por acaso, quando você ouve os relatos de fraude, quase sempre tem alguém mencionando os militantes da UJS como os principais beneficiados. Então, antes de seguirmos para os próximos relatos, quero que você guarde uma imagem. O Conune é o palco imenso, lotado de estudantes, cheio de energia e de esperança. Mas por trás das bandeiras coloridas, dos gritos de ordem, existe uma engrenagem silenciosa que decide quem fala e quem cala. É sobre essa engrenagem que vamos continuar falando. Se existe um lugar onde a democracia estudantil deveria começar, esse lugar é o credenciamento. É ali no balcão improvisado e em corredores apertados de universidades ou centros de convenções alugadas que se define quem é delegado e quem é suplente, quem tem direito a votar e quem simplesmente não existe para o sistema. Parece burocracia. Não é. Papel, assinatura, ata, carimbo. Mas eu vou te mostrar que esse momento, aparentemente banal, é o verdadeiro coração das denúncias no Conune. E é também ali que muitos estudantes descobrem pela primeira vez que o jogo não é justo, que antes mesmo de entrarem no auditório, antes mesmo de levantar o crachá no plenário, eles já estão derrotados. Eu quero que você imagine comigo essa cena. Um corredor abafado, centenas de jovens amontoados, vindo de todos os cantos do Brasil. Alguns chegaram depois de 2 dias de ônibus sem dormir, comendo mal, carregando mochilas pesadas. Outros acabaram de desembarcar do avião, organizados por suas entidades, já com documentos revisados e plastificados. Na frente deles, uma fila interminável que se move devagar. Lá no fundo, mesas improvisadas, pilhas de papel, pastas abertas, computadores antigos, fichas de crachás no pescoço. É ali que decide o destino de cada delegação. Esse é o ponto, nesse balcão, que repetem as histórias mais duras de exclusão, de manipulação e de frustração. Na teoria, todo delegado é igual. Todo delegado eleito em assembleia tem direito a ser credenciado. Na prática, alguns passam, outros não. E a explicação, ouvinte, quase nunca é convincente. Um estudante do interior do Paraná, no 55º Conune, contou em depoimento: a gente tinha todos os documentos assinados pelo reitor. Quando chegamos na mesa, disseram que a ata não tinha carimbo. Eu respondi, mas a ata e a assembleia não precisa de carimbo. Eles olharam um para o outro, encolheram os ombros e falaram: então vocês estão indeferidos. Foi isso. Não tinha recurso, não tinha apelação. Perceba a gravidade, um direito legítimo sendo cortado por um detalhe inexistente. Agora, a denúncia mais repetida ao longo dos anos é mais séria. As chamadas delegações fantasmas. Estudantes que chegam para o credenciamento e descobrem que a vaga já foi preenchida, que o nome da universidade já parece ter sido registrado, mas com outros delegados, pessoas que muitas das vezes sequer estudam na instituição. No 57º Conune, em 2011, houve relatos de pelo menos 15 estudantes com esse tipo de irregularidade. Delegados verdadeiros, eleitos em assembleias reais, foram barrados. Enquanto isso, nomes desconhecidos, ligados à corrente majoritária, apareciam como representantes oficiais. Um estudante da Bahia relatou: eu cheguei na mesa e ouvi: sua vaga já foi preenchida. Eu perguntei: como assim preenchida? Eu sou o delegado eleito na minha universidade. O fiscal respondeu: lamento, mas aqui já consta outra delegação. Você pode recorrer, mas o prazo já acabou. Esse estudante voltou para casa sem crachá, sem voto e sem voz. A pergunta que fica é: quem decidiu isso? Quem escolheu que aquela universidade seria representada por uns e não por outros? A resposta, ouvinte, se repete em quase todos os depoimentos. A mesa de credenciamento, formada por sua maioria de militantes da UJS ou aliados próximos,
Outro problema grave, a duplicação de crachás. Existem relatos de estudantes que voltaram mais de uma vez, usando credenciais diferentes. Como isso acontece? Simples. Se o controle do sistema é precário, quem tem acesso privilegiado pode imprimir crachás extras. Um ex-militante sob anonimato contou em 2015. No meu congresso, a gente recebeu 2 crachás por engano. Eu avisei ao coordenador. Ele sorriu e disse: guarda o segundo, pode ser útil. E foi usado para votar 2 vezes. Esse tipo de prática é real e múltiplos relatos sugerem que sim, estamos falando não apenas de fraude burocrática, mas fraude eleitoral direta. E quando você somar isso, a delegação fantasma, a indeferimento seletivo, a critérios inventados, o resultado é um quadro de manipulação generalizada. O crachá não é só um pedaço de plástico no pescoço, ele é a chave mestre do Congresso. Com ele, você entra na plenária, com ele, você vota na urna, com ele, você existe dentro do Conune. Sem crachá, você é invisível. E quem controla o crachá, controla o Congresso. E por isso que tantas denúncias se concretam neste momento. Porque no credenciamento que se define quem tem direito à democracia e quem é excluído dela. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Imagine que você é o delegado de uma universidade pequena. Você viajou mais de 40 horas de ônibus, juntou dinheiro, se organizou com colegas, fez assembleia, discutiu propostas, chega em Brasília, enfrenta a fila de horas, entrega seus documentos e ouve: você não está credenciado. O que você faria? Aceitaria? Brigaria? Ou desistiria de participar de um congresso desse? Quantos jovens ao longo de anos voltaram para casa com essa sensação de impotência? Quantos desistiram da política porque perceberam que, no fundo, não importa o que façam, o resultado já estava decidido? O credenciamento deveria ser um espaço de transparência, um ritual democrático, de confirmação da vontade dos estudantes. Mas, ano após ano, as denúncias mostram o contrário, um espaço de exclusão, manipulação e, muitas vezes, de fraude. Um filtro invisível que decide quem tem voz e quem será silenciado. Imagine um ginásio enorme, lotado, bandeiras penduradas, gritos de guerra, jovens de todos os cantos do Brasil. Esse é o plenário do Conune, o coração pulsante do Congresso da Uni. É aqui, nesse espaço, que tudo deveria acontecer. Os debates mais importantes, as grandes decisões, as falas inflamadas, os discursos de ideias. É aqui que a democracia estudantil, na sua forma mais viva, deveria estar presente. O problema é que, segundo números relatados, o que se vive neste espaço é algo muito mais distante da democracia. É algo que vamos falar agora. No plenário do Conune, o microfone é mais do que um objeto, ele é uma arma. Pense comigo. Quem controla o microfone, controla o discurso. Quem controla o discurso, controla a narrativa. Quem controla a narrativa, controla o Congresso. Vários estudantes relataram a mesma situação. Em congressos diferentes, em anos diferentes, o padrão é quase matemático. Militante da JS sobe para falar, o microfone abre, o tempo estende, os aplausos são estimulados. Estudante da oposição sobe, o microfone corta, o tempo diminui, o discurso é interrompido. É um padrão que repete, repete, repete. Um estudante de Minas Gerais, no Conune de 2017, me contou algo que ficou marcado na memória dele. Ele disse: nós ficamos mais de 4 horas ali na fila. Quando anunciaram que minha fala seria próxima, o coordenador avisou: o tempo das inscrições acabou. Logo depois, o militante da JS subiu ao palco e falou por 10 minutos. Eu olhei para os meus colegas, alguns choravam. Era como se a gente não existisse. Pensa no que isso significa. Um congresso que deveria ser a casa de todos, mas onde alguns não existem. Agora eu pergunto a vocês, isso é democracia? Ou isso é um teatro? Um teatro com roteiro escrito, papéis definidos, onde só alguns têm direito ao palco. A mesa diretora é quem comanda o plenário,
E ela que define a ordem das falas, que organiza as pautas, que controla o tempo, que dá e tira a palavra. Na teoria, a mesa deveria ser plural, formada por estudantes de diferentes chapas, de diferentes posições políticas. Na prática, as denúncias apontam outra realidade. A mesa quase sempre é dominada por militantes da JS. E se a mesa é parcial, todo o processo se torna parcial. Percebe o peso disso? O que deveria ser exceção, cortar uma fala, rejeitar uma moção, virou regra. E a regra é clara: preservar o controle da UJS. Agora, de novo, eu quero que você se imagine nesse lugar. Você se inscreve para falar. Você prepara um discurso. Escreve cada palavra. Você quer propor uma moção importante. E, de repente, você descobre que não vai falar, que sua moção foi rejeitada por um detalhe burocrático, que o microfone não vai abrir para você. Como você se sentiria? Representado ou invisível? Outro ponto que aparece em praticamente todos os relatos: a manipulação do tempo de fala. Na regra, cada estudante tem de 3 a 5 minutos para discursar. Mas a regra, de novo, parece flexível. Depende de quem está no microfone. Se for aliado da UJS, o microfone é generoso. 5 minutos viram 7, 10. E se for oposição, 3 minutos vira 1 minuto e meio, às vezes menos. Um estudante da Bahia contou: Eu subi com um discurso cronometrado. Quando olhei para o telão, o tempo já tinha sido cortado. Falei metade. A mesa me agradeceu, cortou o microfone, eu desci sobre vaias. Foi humilhante. Agora eu vou repetir. Foi humilhante. Esse é o sentimento descrito por muitos: humilhação. Não é só o corte de fala, é a sensação de que sua voz não vale nada, de que seu esforço para estar ali não tem valor, de que na prática uma plenária é só um espaço encenado onde as vozes dissidentes são toleradas até um limite. E quando ultrapassam esse limite, o tempo acaba. Sempre acaba. Chegamos em outro ponto delicado: a votação. O CONUNE passou a usar urnas eletrônicas como forma de garantir a transparência. Mas será que funcionou? Em 2019, houve a denúncia de que os números de votos registrados era maior do que o número de delegados credenciados. Como explicar isso? Erro do sistema, falha técnica ou manipulação? Até hoje, não houve auditoria independente que comprovasse a integridade desse processo. E adivinha quem organizava a logística da votação? Sim, estudantes ligados ao JS. A urna deveria ser um símbolo de confiança, mas para muitos virou símbolo de desconfiança. E quando até o voto é colocado em dúvida, o que sobra? O que resta da legitimidade de um congresso como esse? Agora eu quero falar com você que está ouvindo. Feche os olhos, se puder. Imagine essa cena. Você vence uma eleição na sua universidade, mobilizou seus colegas, faz assembleia, passou noite sem dormir preparando o discurso, vendendo rifas para pagar as passagens até o congresso. Você chega cheio de expectativa. E o que encontra? Um crachá que não funciona, um microfone que não abre, um tempo de fala cortado, um voto que talvez não conte. No final, você se pergunta: valeu a pena? Você se sente representado? Ou você percebe que estava participando de um jogo, em que o resultado já estava decidido, antes mesmo de começar? As denúncias do CONUNE apontam sempre para o mesmo caminho. Um congresso que deveria ser um espaço de democracia, mas que tem sido um espaço de controle. Controle de crachás, controle de falas, controle de tempo, controle de votos. É o plenário do silêncio imposto, da voz cortada, da legitimidade questionada. Mas até aqui falamos de burocracia, do microfone desligado, da urna suspeita, de mesa parcial. No próximo episódio,
vamos cruzar um limite ainda mais sombrio. Porque quando a burocracia já não basta para calar vozes, entra um outro instrumento, a violência. E é aí que surge um episódio marcante, o 12º Conselho de Entidades da Unicamp. Um espaço de construção coletiva, mas que ficou marcado por agressões, perseguições e medo. Prepare-se, no episódio 3 vamos mergulhar no caso Unicamp, onde a burocracia autoritária se transformou em violência explícita. Esse foi o 2º episódio da nossa série investigativa sobre os bastidores do movimento estudantil no Brasil. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Esse podcast é independente, não recebe patrocínio de partidos, empresas ou entidades estudantis. O nosso compromisso é apenas com a verdade e com você, ouvinte. A pesquisa, roteiro, gravação e edição foram feitos por mim, Yuri Leite. A trilha sonora vem do canal Som do Vídeo, no YouTube. Compartilhe esse episódio, siga o podcast na sua plataforma favorita e nos ajude a levar essa discussão ainda mais longe. Na semana que vem, voltamos com mais um capítulo e com novas revelações.